O assunto de hoje são ideias sociais e políticas do século XIX. Um século de grandes transformações. Um século XIX de inovações industriais, tecnológicas, energia, sociedade. Essas ideias sociais e políticas, elas têm um antecedente como causas para o surgimento dessas ideias sociais e políticas, a Revolução Industrial em si, a Revolução Francesa, a ascensão da burguesia, que queria destruir o poder dos senhores reis absolutistas para que a burguesia pudesse assumir o poder, e principalmente ideias ilustradas ou iluminismo. Então, no século XIX, surgem três ideologias que, por sinal, prosseguem até os dias de hoje. É o liberalismo, o socialismo e o nacionalismo. Então, cada uma delas. Liberalismo. O liberalismo é o anseio da classe burguesa, essa burguesia em busca do poder que estava centrado nas mãos das monarquias absolutistas. Esse liberalismo é o anseio da burguesia em alavancar cada vez mais sua posição social e suas indústrias. É anseio da burguesia no liberalismo em dominar um novo conceito capitalista, o capitalismo industrial. Então, resumidamente, vamos compartilhar uma ilustração para que a gente possa gravar um pouco mais. Então, liberalismo, filosofia do século XIX, fruto do pensamento iluminista, premissa do liberalismo, todo poder é mau, era contra qualquer tipo de poder, principalmente o absolutista, o absolutismo, eram contra as ideias da igreja. Característica do liberalismo, individualismo, liberdade, igualdade, isso é iluminismo. Competitividade, Constituição, Estado mínimo, ou seja, sem interferência, livre concorrência. Então, essas eram as ideias do liberalismo. Outra é o nacionalismo. De quem é o anseio? O anseio de liberdade dos povos ou dos países sob julgo das grandes potências mundiais da época. É o anseio de uma nação em formar uma política própria. É um anseio de uma nação que quer a liberdade e a independência. É anseio de povos divididos forçosamente devido às guerras napoleônicas e ao Congresso de Viena. Então, para a gente ilustrar um pouco, vamos compartilhar mais uma foto. O nacionalismo consiste em uma ideologia, um movimento político baseado na consciência de nação. Então, aqui já começa a surgir a ideia do patriotismo, considerado uma manifestação de amor aos símbolos do Estado, como hino, bandeira, instituições, representantes. Essa é a ideologia nacionalista. E para a última, o socialismo. De quem é o anseio socialista? É o anseio da massa trabalhadora e da crescente massa de proletários na sociedade, principalmente na Revolução Industrial. Causas. Qual o fator do surgimento desse anseio? As transformações econômicas e sociais ocorridas na Europa no século XVIII e XIX, principalmente miséria, que já estava decorrente em toda a Europa, baixos salários, desemprego decorrentes da Revolução Industrial. O socialismo a gente pode dividir em pré-socialistas, ou também chamados socialistas utópicos, e, posteriormente, o socialista científico. Os pré-socialistas, a gente pode começar a pensar em Thomas Moros, com a sua obra Utopia, que ele já pregava a igualdade e atacava a propriedade privada. Só que, na realidade, não apresentava a solução prática. Por isso,
todos os pensadores pós-Thomas More foram chamados de utópicos. Os principais socialistas utópicos do século XVII é o inglês chamado Robert Owen, que chegou a criar comunidades socialistas tanto na Escócia quanto nos Estados Unidos. Então, para ilustrar e guardar, vamos compartilhar algumas fotos. Aqui está Thomas More, da obra Utopia, que escreve, fala sobre o socialismo, mas não entra em prática. E esse é Robert Owen, o inglês que cria comunidades tanto na Escócia quanto nos Estados Unidos. Socialistas utópicos, também chamados de românticos, já agora entre o século XVII, XVIII e XIX. Principais nomes dos socialistas utópicos ou românticos: Saint-Simon, Louis Blanc, onde dizem que tudo era organização do trabalho, e Louis Blanc participou da Revolução de 1848, e diziam, eles, que a igualdade social só poderia ocorrer se o Estado se apropriasse de todo o sistema econômico. Além de Saint-Simon e Louis Blanc, também temos Proudhon. Então, compartilhando aí as imagens desses socialistas utópicos. Aqui está Saint-Simon. Louis Blanc, o Estado está obrigado a proporcionar trabalho ao cidadão. Achava que o Estado deveria assumir a questão do socialismo. E aqui está Proudhon, onde ele dizia que a política é a ciência da liberdade. Esses são chamados socialistas utópicos ou românticos. Mas o socialismo científico, ou também denominado marxismo, decorre no século XIX pelas mãos de Karl Marx, por isso marxismo, e Engels, onde, através de duas obras, o livro O Capital e o Manifesto Comunista, eles vão anunciar como seria essa ideia de socialismo científico. E qual é a ideia? A igualdade somente seria alcançada se o proletariado vencesse a burguesia, contrário do liberalismo, impondo a ditadura do proletariado. O Estado proletário se apossaria dos bens de produção, conduzindo a sociedade para a igualdade total. Essa era a ideia de Marx e Engels. Então, apenas para ilustrar a figura deles, Karl Marx e aqui Engels. O movimento proletário é o movimento autônomo da imensa maioria no interesse da imensa maioria, de acordo com a ideia de Engels. Além do socialismo, além do liberalismo, além do nacionalismo, também surge, no século XIX, a ideologia chamada anarquista, do francês Proudhon, que também é um socialista utópico, E ele fazia a pergunta: o que é a propriedade? Além de Proudhon, temos os russos Bakunin e Kropotkin. Esses dois russos também dizem e negavam toda forma de poder. Portanto, o Estado e toda a propriedade, de acordo com Proudhon, Bakunin e Kropotkin, a propriedade devia ser aniquilada. E havia uma frase muito célebre, principalmente em cima de Proudhon, o Estado sou eu. Ou seja, ninguém manda em mim, eu já sou um governo. Eu sou eu. Eu sou a propriedade, eu sou o Estado, ou seja, ideia anarquista. Mas não anarquista no sentido de bagunça. Era a maneira de se falar dessa ideologia no século XIX. Então, compartilhando, aqui está Bakunin. E aqui está também o russo Kropotkin. Então, esses são os chamados anarquistas, no sentido de ideologia. A Igreja também teve a sua doutrina no século XIX, a chamada doutrina social da Igreja, onde a Igreja Católica lança suas opiniões sobre as desigualdades sociais
expressando seu sentimento de caridade cristã e condena a ganância capitalista e o materialismo socialista. Principais encíclicas, principais ideias, a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, 40º ano do Papa Pio XI e Mater et Magistra, do Papa João XXIII. Essas foram as principais ideias da Igreja Católica no século XIX e também do século XX. Aqui, Papa Leão XIII, aqui o Papa Pio XI, com seu 40º ano, e aqui João XXIII, com a sua encíclica Mater et Magistra, já no século XX, né? Papas do século XIX e do século XX. Além disso, também teve uma ideologia chamada positivismo, uma corrente filosófica que nasce na França, pelas mãos de Auguste Comte, que defendia a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Ou seja, o cientificismo é a base de tudo. Então, para a gente poder ilustrar a ideia do criador do positivismo, vamos conhecê-lo em foto, Auguste Comte. Então, essas são as ideias principais das ideias sociais e políticas do século XIX. Ok? Até a próxima, pessoal.